O tema da mensagem, diga para o seu irmão, obras maiores. Diga para ele assim, você pode. E você vai fazer obras maiores. Amém? Antes de entrar nesta passagem bíblica, que fica ali em João 14, eu quero primeiro dar aqui uma introdução, para que você possa entender. Nós precisamos entender o seguinte: Jesus é uma divindade, amém? Jesus é Deus. A maioria das religiões, muitas religiões, somente o cristianismo aceita Jesus como Deus. Diga para o seu irmão, Jesus é Deus. Eu quero provar para você na Bíblia, na palavra de Deus, que Jesus é Deus. Nós temos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém? Lá em João capítulo 1, versículo 18, João capítulo 1, versículo 18, o apóstolo João, ele diz assim, olha, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Quem é o Deus unigênito? Jesus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Ali está bem claro, o próprio apóstolo João dizendo que Jesus é Deus. João capítulo 1, no versículo 1, João capítulo 1, no versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e aí vai agora explicar quem era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo é a palavra. Quem é o verbo? Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, significa que o próprio texto está dizendo que Deus não estava sozinho, tinha alguém com Deus, amém? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, alguém estava com Deus, e o texto agora vai explicar quem era Deus, e o verbo era Deus, Jesus, que é o nosso Senhor, amém? A Bíblia também diz em Hebreus capítulo 1, versículo 8, são versículos que provam que Jesus é Deus, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Agora, a origem de Jesus, quando surgiu, quando nasceu Jesus, primeira coisa, querem basear a vida de Jesus apenas como 33 anos de idade, como se fosse o tempo de vida de Jesus. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47, olha o que é que diz o texto, 1 Coríntios 15, 47, o primeiro homem da terra é, o segundo homem, o Senhor é do céu. Jesus não nasceu do pó da terra, Jesus foi gerado do céu, amém? A Bíblia também vai dizer em Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse 3,14. Apocalipse 3,14 vai dizer que, olha, no final do texto, que Jesus é o princípio da criação de Deus, amém? Jesus é o princípio da criação de Deus. Antes de Deus criar todas as coisas, o universo, todas as coisas que foram criadas, os anjos, antes de tudo, a primeira coisa que Deus criou foi Jesus, o seu Filho. Colossenses capítulo 1, versículo 15, vai dizer que ele é o primogênito da criação, amém? Ele é o primogênito da criação. Agora, em qual momento que o próprio Jesus disse a sua existência antes mesmo dele vir para a terra? Quando Jesus estava conversando com os judeus, João capítulo 8, versículo 58, João 8, 58, Jesus vai dizer para eles o seguinte, olha, antes de Abraão, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. E aí eles começam a dizer entre eles, peraí, ele não tem nem 50 anos de idade, e está dizendo que nasceu antes de Abraão, o nosso pai Abraão, queriam apedrejar Jesus, mas o próprio Jesus
Ele está falando da sua divindade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Inclusive Moisés, ele teve um encontro com Jesus. O Deus eu sou. O que eu digo? O Senhor está me enviando. E o que eu vou falar do Senhor? Aí o Senhor falou: diga que o eu sou te enviou. Diga que o eu sou te enviou. Uma outra passagem que prova também que Jesus, né, ele foi o princípio da criação, ele estava na criação, foi quando Jesus diz em Lucas 10:18, ele disse assim, eu via Satanás como um raio cair do céu. O que Jesus estava dizendo? Eu estava presente no dia que Satanás foi lançado por terra, eu estava presente. Então aqui mostra a divindade de Jesus. Você pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor? E uma outra coisa também, inclusive nós ministramos isso lá no encontro, né? 1 Coríntios 15:14, o apóstolo Paulo, o versículo 14 e 15, ele vai dizer, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Versículo 15, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 18, e também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias do que dormem. Então o apóstolo Paulo está dizendo, se não aconteceu a ressurreição, a Gileade está perdendo tempo aqui. Qual o sentido de estar aqui? Nós estamos aqui porque Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Mesmo muitas religiões não crendo na ressurreição de Cristo, mas nós cremos que Jesus não é apenas um profeta, como muitas religiões crê, mas eles não creem ele como Messias. Nós cremos que Jesus é profeta, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Nós cremos que ele é o Messias, que ele é o nosso Salvador, e nós cremos que através da morte dele, nós vamos entrar na eternidade. E Jesus disse, onde vocês estiverem, 2 ou 3 pessoas, se vocês falarem o meu nome, eu vou estar lá presente. Se vocês invocarem o meu nome, eu estarei presente. E tem uma coisa, e o que vocês ligarem na terra, eu vou ligar nos céus. Você pode aplaudir Jesus? Diga para o seu irmão assim, olha, a ressurreição é o centro da mensagem do Evangelho. Diga assim, Cristo ressuscitou, e Ele está no meio de nós. Amém? Diga para ele assim, Ele morreu sim, mas eu preciso te contar algo. Ao terceiro dia, a pedra removeu, e Ele ressuscitou. Aleluia! Então Jesus, ele tem autoridade para falar o que ele vai falar aqui em João capítulo 14, sobre obras maiores. Ele tem autoridade para falar sobre isso. João 14, a partir do versículo 12. Na verdade, é Jesus que disse isso. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, fará as obras que eu... Espera aí, para nesse texto aí. Jesus está dizendo, quem crê em Jesus aqui? Então esse negócio é com você. É com você. Quem crê em Jesus aqui? Então essa palavra é para você. Amém? Você crê?
Ele está dizendo o seguinte: se você crê em mim, você fará as obras que eu... Quais foram as obras que Jesus fez? Hein? Vocês conseguem trazer a memória de vocês? Tem um versículo que dá uma palhinha do que Jesus fez. E aí a gente vai entender. Lá em João capítulo 25, João 21, 25. Vai dizer o que Jesus fez nesta terra. João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Meu Deus do céu. Vocês entenderam isso? A Bíblia está dizendo que os livros não iriam comportar o que Jesus fez nessa terra. E aí Jesus vai dizer o seguinte, volta lá João 14, 12, para você entender a profundidade desta palavra. Jesus fala: aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço. Jesus ressuscitou pessoas, Jesus curou, Jesus libertou. Jesus está falando: o que eu fiz, eu estou dando autoridade para vocês fazerem. Como que a nossa fé é fraca, gente? Como que nós temos a fé fraca? Jesus está falando, vocês não entenderam? O que eu fiz, eu dou a autoridade. Eu estou outorgando isso a vocês, para que vocês façam a mesma coisa. Aí Jesus vai dizer: vocês não entenderam, eu vou repetir. Além de vocês fazerem o que eu fiz, vocês farão coisas maiores. João 14, 12. Deixa o texto. Vocês farão as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta. Agora você vai entender por que Jesus falou isso. Obras maiores. Agora nós vamos entender. Agora vamos entrar na mensagem, amém? E o texto continua: porque eu vou para o meu Pai. Versículo 13. Meu Deus, é forte demais o versículo 13. E tudo, ele não disse alguma coisa, ele disse o quê? Ele disse o quê? Tudo, quando pedides, em o nome do pastor Gonçalves, mas não vai acontecer nada. O demônio vai embora de jeito nenhum, querido. Você pedindo meu nome, ele vai rir de você. Mas se pedir no nome de Jesus, ele está dizendo: eu farei. Para quê? Olha só, tudo quando pedis em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tremendo isso demais. Versículo 14. Se pedirdes, ele repete de novo, olha só: alguma coisa em meu nome, eu o farei. Versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aí ó, aqui também ele está dando uma direção seguinte: se você não tiver crédito no céu, não adianta pedir nada não, querido. Se não tiver crédito no céu, querido, se não é um filho obediente, aliançado, submisso, não adianta você pedir não. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Versículo 16. E eu rogarei, olha só, aqui está a chave. E eu rogarei, depois de tudo aquilo que Jesus falou, que nós faremos o que ele fez, faremos obras maiores, e se a gente pedir em seu nome, ele vai fazer. Agora lá, olha a chave. E eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro consolador. Eu sou um consolador. Jesus está dizendo: eu sou um consolador, mas eu tenho um outro consolador. Ele está junto do Pai, para que fique com vocês para... Meu Deus do céu, olha aí, para que fique com vocês esporadicamente, de vez em quando, mas para que fique com vocês para
sempre. Então significa que veio com as malas, fez a mudança e não vai embora nunca mais. Só vai embora, a Bíblia fala em Tessalonicenses, quando a igreja for arrebatada, aquele que detém o anticristo será levado. Eu creio que é a igreja e o Espírito Santo, porque nós estamos juntos. A igreja e o Espírito Santo vão embora juntos, no arrebatamento, né, pastor Josimar? Vai juntos. E aí, no versículo 17, olha o que a Bíblia vai dizer: o Espírito de verdade. Jesus agora vai falar do Espírito. Jesus agora vai ministrar o Consolador que será enviado, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora ele vai falar de habitação. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Agora, vamos lá em João capítulo 7, a partir do versículo 37. João capítulo 7, a partir do versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Esse rio de água viva, volta lá. Esse rio de água viva é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Rios de água viva, aquele que crê em mim, receberá o Espírito Santo, porque rios de água viva fluirá no seu ventre. Versículo 38, 39, isso aí. E isso disse ele disse de quem? Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo não fora dado, por ainda Jesus não ter sido o quê? Glorificado. Aqui tem uma chave poderosa. É nessa revelação aqui que você precisa ver a profundidade dessa revelação. Jesus está deixando bem claro aqui nesse texto. João 7,39 é uma chave para você entender que o Espírito Santo, ele só passa a habitar quando Jesus foi glorificado, quando Jesus subiu aos céus. Então o Espírito Santo, ele não morava, ele não habitava. O Espírito Santo, antes de Jesus, ele vinha de vez em quando, ele vinha de forma esporádica, ele não habitava, ele só visitava. Aí Jesus está dizendo que o Espírito Santo, ele só vai passar a morar, a habitar, você só vai se tornar casa do Espírito Santo a partir do momento que Jesus foi glorificado e que você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora você se torna casa de Deus. Pastor, onde morava o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 1, ele pairava sobre as águas, mas ele tinha uma casa. O Espírito Santo tinha uma casa. No entanto, eu vou mostrar para vocês onde era a casa do Espírito Santo. Está lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8. Era a casa do Espírito Santo antes de habitar em nós. Êxodo 25, versículo 8. 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deus chama Moisés
E Deus dá uma direção para Moisés. Moisés, tem um homem de Deus aí, chamado Bezalel. Você vai chamar este homem, e eu vou te dar todas as medidas da arca da aliança. Eu quero fazer um pacto com vocês. É a arca do pacto, é a arca da aliança. E essa arca aponta para o que nós somos hoje. Olha que coisa tremenda, como que a Bíblia é fantástica. E aí ele fala o seguinte: você vai construir esta arca, e eu vou habitar dentro desta arca. Então, dentro da arca habitava a presença de Deus. Diga para o seu irmão: e a presença de Deus se manifesta através do Espírito Santo. Diga para ele: então significa que quem morava dentro da arca era o Espírito Santo. Então era a habitação da presença de Deus, o Espírito Santo. Por isso que toda vez que a arca era levada para uma determinada batalha, eles venciam uma guerra, porque a arca da aliança era a própria presença de Deus, e onde tem a presença de Deus, tem vitória. Onde a presença de Deus, se ela habita no local, o mar tem que se abrir, o demônio tem que bater em retirada, porque a presença de Deus faz isso. Então, aquela arca era o maior símbolo da nação de Israel. Deus deixou bem claro: querem vencer? É só colocar essa arca na frente, porque vocês vão vencer a batalha. Quer derrubar as muralhas de Jericó? É só colocar a arca da aliança na frente, que ela vai ser derrubada. Quer que o Jordão se abre? É só colocar os pés na água junto com a arca da aliança, que o Jordão vai se abrir. As maiores vitórias de Israel, a arca da aliança estava presente. Por quê? A arca da aliança é a presença de Deus, e a presença de Deus, ela vence qualquer batalha. Quem tem a presença de Deus? Então, quando Jesus fala em João 7,39, que o Espírito Santo só começou a habitar depois que ele foi glorificado, agora a gente começa a entender o texto. E aí um profeta chamado Jeremias, ele vai profetizar, ele vai liberar uma palavra sobre a arca da aliança. Olha que coisa tremenda, aquele caixote. Jeremias 3,16, ele vai liberar uma palavra. Olha a palavra que ele liberou. Por quê? Jeremias 3,16, não é 31,6. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, aí ele vai dizer naqueles dias se refere ao tempo, à era messiânica. Naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem se fará. O que ele está falando? Essa caixa agora não vai precisar dela mais. O que Deus está falando? A minha presença não vai habitar mais nesta arca. Mas o Senhor vai habitar onde então? Eu vou dizer então, quando vocês reconhecer o meu Filho como Senhor e Salvador, vai se cumprir agora 1 Coríntios 3,16 na sua vida. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, a arca de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. É Deus dizendo o seguinte: a partir de hoje, eu tiro a minha presença dessa caixa e habito dentro de você. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Então agora,
a presença já não está numa caixa, a presença está dentro de você. Por isso, por isso que aqui está a revelação. Por isso que Jesus disse que nós faremos coisas maiores. Amém? Por isso que ele disse isso, porque aqueles homens foram usados de forma extraordinária, homens que deixaram um legado nesta terra, homens que fizeram coisas incríveis, mar se abriu, água saiu da rocha, sarça pegando fogo, que vivenciaram um machado flutuar, mas aqueles homens viveram tudo isso, sendo apenas visitação. O Espírito Santo só visitava. E aí Jesus, por isso que Jesus está dizendo agora, eu não vou visitar, eu vou morar. Então vocês farão coisas maiores, vocês farão coisas maiores, porque o Espírito Santo habita dentro de vocês. Você pode glorificar e aplaudir o nome do Senhor? Então, depois que Jesus foi glorificado, tremendo isso, João 7,39, está dizendo que a gente passa a ser habitação do Espírito Santo, depois que Jesus foi o quê? Glorificado. Mas quando Jesus estava subindo aos céus, olha que coisa interessante, Jesus estava subindo aos céus, ele vira agora para os discípulos, e vai dizer em Lucas 24:49, vai dizer o seguinte, olha, Lucas 24:49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Que poder é esse? É o Espírito Santo. Jesus está dizendo, vão para o cenáculo, fica lá no cenáculo, não sai de Jerusalém, porque o momento que eu subir, o Consolador vai descer, e vai tocar em vocês, com um poder sobrenatural. E então, os discípulos estavam ali no cenáculo, e a Bíblia diz que eles receberam esse poder. O poder de quem? Do Espírito Santo. E quando você recebe o poder do Espírito Santo, quando ele vem morar, as escamas saem dos olhos. Você fica mais sensível, você consegue enxergar mais. Sabe por que eu estou dizendo isso? Pedro e João passavam 40 anos no templo de Formosa, se compadecendo de um coxo, dava esmola para ele, todo dia dava uma moeda para ele, mas nunca parou para conversar, nunca parou para compartilhar com ele a dor que ele estava vivendo. Então entregar um dinheiro, entregar uma comida era mais fácil, ajudar é mais fácil do que parar um tempo e conversar com as pessoas. É fácil isso. O difícil é fazer isso. É você sentar, conversar. O que eu posso te ajudar? Tem muitas pessoas que preferem dar um dinheiro, dar uma cesta básica, mas que é a distância. Pedro, depois que ele sai do cenáculo, que vem o poder do Espírito Santo, agora é diferente. Quando ele desce para o templo de Formosa, que ele vai passar ali, ele se compadece da dor daquele homem, porque o Espírito Santo antes só visitava Pedro, agora ele está dentro, ele está morando. Por isso que ele conseguiu ver a dor daquele coxo. Ele falou, cara, eu não tenho prata nem ouro, cara, mas eu tenho um negócio aqui que vai curar você. Eu tenho algo aqui que vai colocar você de pé. O que você tem, Pedro? Eu tenho o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Abre a visão. Abre a visão. E aí depois do cenáculo, a Bíblia vai dizer agora, né, na verdade no cenáculo, né? No cenáculo foi inaugurado a igreja cristã, depois que Jesus foi glorificado. O primeiro culto na terra, vocês querem saber como é que foi o primeiro culto da igreja cristã? A origem, Atos capítulo 2, versículo 1, olha como é que foi o primeiro culto. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Vai seguindo, até o 4.
E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam o quê? Assentados. O Espírito Santo vem e ele toma o ambiente. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. O Espírito Santo, quando ele vem, ele traz o fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. O primeiro culto da igreja cristã na terra, depois que Jesus foi glorificado. Por isso que a gente não aceita somente a água do tornozelo, você não aceita a água do joelho, você não aceita a água dos ombros, você quer mergulhar, porque você é fruto do cenáculo, você nasceu do cenáculo. Agora, como que você vai ser tradicional se o Espírito Santo é pentecostal? Não tem como você ficar quieto, não tem como você não entrar no mover, se você é fruto disso. Você é fruto disso, você nasceu em Pentecoste. Nós viemos do fogo e vamos voltar através do fogo. Aleluia! Nós viemos, fica de pé. Nós viemos do fogo e vamos voltar no fogo. Vem cá os levitas. Crente que é crente faz barulho mesmo, querido. Não tem como você estar na presença de Deus e ficar calado. A Bíblia fala sobre isso, querido, que o culto, imagina como foi o culto, o primeiro culto, falando em língua e mistério, e ninguém conseguiu ficar de pé. A Bíblia diz que era algo tão sobrenatural que acontecia na igreja, que as pessoas, estavam tendo a festa do Pentecoste, várias pessoas visitando Jerusalém, Rogério. Aí o povo começou, rapaz, eu estou ouvindo uma voz, eu estou ouvindo uma presença, eu estou todo arrepiado, alguma coisa, e eles foram para a porta do cenáculo, 3.000 pessoas entregou a vida para Jesus. Teve que fazer um culto do lado de fora, tinha 120 dentro do cenáculo. Daqui a pouco Pedro teve que sair para fazer um culto e ministrar, porque é a presença do Espírito Santo é que faz isso. Não tem como fazer a obra sem o Espírito Santo, não tem como, é o Espírito Santo que faz a obra. Lucas 12:12, eu acho que é isso, Lucas 12:12, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. Levanta suas mãos aí, querido. Deus vai te colocar diante de situações, e Ele vai querer que você fale, mas não se preocupe, abra a sua boca, que a Bíblia está dizendo que você vai ser tomado pelo Espírito Santo. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo vai falar, o Espírito Santo vai evangelizar, o Espírito Santo vai ministrar cura, o Espírito Santo vai ministrar libertação, o Espírito Santo vai ressuscitar o morto, é o Espírito Santo que vai te usar.